Boa noite a todos. Estamos reunidos aqui. Vamos falar agora sobre o discurso político para o século XXI, mas restrito à religião, né? A gente podia até se perguntar sobre se Deus agora serve à nação, né? Bom, até agora, ideologias modernas, cientistas e governos nacionais não conseguiram criar uma visão viável para o futuro da humanidade. Será que essa visão pode ser obtida nos próximos poços, vamos falar assim, das tradições religiosas? Talvez a resposta esteja esperando por nós desde sempre nas páginas da Bíblia, do Corão ou dos Vedas. As pessoas seculares provavelmente reagirão a essa ideia com ironia ou apreensão. As escrituras sagradas podem ter sido relevantes na Idade Média, mas como poderão nos guiar na era da inteligência artificial, da bioengenharia, do aquecimento global e da guerra cibernética? É o que pensariam, né? A ironia ou a apreensão das pessoas seculares, não religiosas. Mas as pessoas seculares são minoria. Bilhões de humanos ainda professam maior fé no Corão e na Bíblia do que na teoria da evolução. Movimentos religiosos moldam as políticas de países tão diversos como a Índia, a Turquia e os Estados Unidos. E a animosidade religiosa alimenta conflitos da Nigéria até as Filipinas. Então, quão relevantes são religiões como o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, por exemplo? Serão capazes de nos ajudar a resolver os problemas que enfrentamos? Para entender o papel de religiões tradicionais no mundo do século XXI, precisamos distinguir três tipos de problemas. Primeiro, problemas técnicos. Por exemplo, como a agricultura em países áridos lidarão com secas severas causadas pelo aquecimento global? Problema técnico. Problema político. Por exemplo, quais as primeiras medidas que os governos deveriam adotar para impedir o aquecimento global? Terceiro, problema identitário. Por exemplo, deveria eu me preocupar com os problemas de agricultura no outro lado do mundo ou só devo me preocupar com os problemas de pessoas da minha própria tribo ou meu próprio país? Como veremos, as religiões tradicionais são, em grande parte, irrelevantes para problemas técnicos e políticos. Em contraste, são extremamente relevantes para problemas identitários, mas na maioria dos casos são partes principal do problema e não uma possível solução. Aqui abordaremos os problemas técnicos, políticos, identitários e as religiões. Comecemos pelo problemas técnicos, agricultura das religiões. Na época pré-moderna, as religiões eram responsáveis por resolver uma ampla gama de problemas técnicos em campos mundanos, tal como a agricultura. Calendários divinos determinavam quando plantar e quando colher, e rituais no templo garantiriam a chuva e protegiam contra pragas. Quando surgiu uma crise agrícola devido à seca ou à praga de gafanhotos, os agricultores voltavam-se para os sacerdotes a fim de que intercedessem juntos aos deuses. A medicina também estava sob domínio religioso. Quase todo profeta, guru e xamã servia também de curandeiro. Assim, Jesus passou boa parte do tempo fazendo doentes sararem, cegos enxergarem, mudos falarem e loucos ficarem sãos. Se você vivesse no Antigo Egito ou na Europa medieval e estivesse doente, provavelmente iria a um feiticeiro e não a um médico, e faria uma peregrinação a um templo renomado e não a um hospital.
Em tempos recentes, os biólogos e os cirurgiões assumiram o lugar de sacerdotes e curandeiros milagrosos. Se o Egito for atacado agora por uma praga de gafanhotos, os egípcios bem que poderão pedir ajuda a Alá, por que não? Mas não se esquecerão de apelar a químicos e geneticistas, para que desenvolvam pesticidas mais fortes e cepas de trigo resistentes a insetos. Se o filho de um hindu devoto estiver com um caso grave de sarampo, o pai fará uma prece e lhe oferecerá flores e doces no templo local, mas só depois de ter levado o menino ao hospital mais próximo e o confiado aos cuidados dos médicos. Até mesmo a doença mental, último bastião de curandeiro religioso, está passando gradualmente para as mãos do cientista quando a neurologia substitui a demonologia e o Prozac supera o exorcismo. As religiões tradicionais perderam tanto terreno, mas tanto, porque não eram muito boas na agricultura e na medicina. A verdadeira especialidade de sacerdotes e guru nunca foi realmente fazer chover, curar, a profecia ou a mágica, e sim, desde sempre, a interpretação. Um sacerdote não é alguém que sabe dançar a dança da chuva e acabar com a seca. Um sacerdote é alguém que sabe justificar o fato de a dança da chuva ter fracassado e explicar por que devemos continuar acreditando em nosso Deus, mesmo que ele pareça surdo a nossas preces. Porém, é exatamente seu gênio para a interpretação que deixa os líderes religiosos em desvantagem quando competem com os cientistas. Os cientistas também sabem tomar atalhos e distorcer a evidência, hein? Mas no fim, o que marca a ciência é a disposição para admitir o fracasso e tentar outro caminho. Por isso, os cientistas aprendem gradualmente como cultivar melhores safras e fazer remédios melhores, enquanto os sacerdotes e os gurus só aprendem a dar melhores desculpas. Ao longo dos séculos, mesmo os verdadeiros crentes perceberam a diferença, razão pela qual a autoridade religiosa tem diminuído em campos técnicos. É por isso também que o mundo inteiro torna-se cada vez mais uma única civilização. Quando coisa realmente funcionam, todos a adotam. Agora, note sobre esse tema da agricultura, com as religiões que nós estamos falando, notem que na messiânica isso não só ocorre com a agricultura natural. Quem quiser, vai lá na coleção da Bíblia do século XXI, que é uma sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, vídeo no volume 8, chamado Agricultura. Enquanto as religiões não resolvem, a nossa está propondo e está saindo para o problema. Bom, vamos agora para os problemas políticos e ver a economia religiosa. Enquanto a ciência nos fornece respostas claras a questões técnicas, por exemplo, como curar o sarampo, há entre os cientistas considerável desacordo em questões políticas. Quase todos os cientistas concordam que o aquecimento global é um fato, mas não há consenso no que concerne a qual é a melhor reação econômica a essa ameaça. Isso não significa, no entanto, que as religiões tradicionais podem nos ajudar a resolver a questão. As antigas escrituras simplesmente não são bom guia para a economia moderna. É verdade que em países como Israel e Irã, rabinos e ayatolás se manifestam diretamente sobre a política econômica. E até mesmo em países mais seculares, como os Estados Unidos e o Brasil. Líderes religiosos influenciam a opinião pública em questões que vão desde impostos até regulamentação ambiental. Mas um olhar mais acurado revela que, na maioria desses casos, religiões tradicionais, na realidade, acompanham e ecoam teorias científicas modernas. Quando o Ayatollah Khamenei precisa tomar uma decisão crucial para a economia iraniana, ele simplesmente não é capaz de encontrar a resposta onde? A resposta necessária no Corão.
Porque os árabes do século VII sabiam muito pouco sobre os problemas e as oportunidades das economias industriais modernas e dos mercados financeiros globais. Assim, ele ou os seus assessores têm de se voltar para Karl Marx, Milton Friedman, Friedrich Hayek e a moderna ciência da economia para obter respostas. Uma vez tendo decidido elevar taxa de juros, ou reduzir impostos, ou privatizar monopólios do governo, ou assinar um acordo tarifário internacional, esse atolá pode então usar seu conhecimento religioso e sua autoridade para embalar a resposta científica no formato deste ou daquele versículo do Corão. Mas embasar, não dar ponto de partida, é corroborar. E apresentá-lo às massas como a vontade de Alá. Mas o formato tem pouca importância. Quando se compara as políticas econômicas do Irã xiita, da Arábia Saudita sunita, do Israel judaico, da Índia hinduísta e da América cristã, não se vê muita diferença. Durante os séculos XIX e XX, pensadores muçulmanos, judeus, hindus e cristãos investiram contra o materialismo moderno, contra o capitalismo impiedoso e contra a burocracia excessiva do Estado. Prometeram que, se apenas lhe desse uma oportunidade, resolveriam todos os males da modernidade e estabeleceriam um sistema socioeconômico completamente diferente, baseado nos eternos valores espirituais de seu credo. Bem, foram-lhe dadas algumas oportunidades, e a única mudança visível que implementaram no edifício das economias modernas foi refazer a pintura e colocar o crescente, ou então a cruz, ou então a estrela de Davi, ou o homem no telhado. Não existe economia cristã, economia muçulmana ou economia hindu. Não que não haja ideia econômica na Bíblia, no Corão, nos Vedas, elas apenas não estão atualizadas. A leitura que o Mahatma Gandhi fez dos Vedas o permitiu imaginar uma Índia independente com uma coleção de comunidades agrárias autossuficientes, cada um tecendo até suas próprias roupas, exportando pouco e importando ainda menos. A mais famosa fotografia dele o mostra tecendo algodão com as próprias mãos. E ele fez da humilde roca o símbolo do movimento nacionalista indiano. Mas essa visão arcadiana era simplesmente incompatível com a realidade da economia moderna. E por isso não restou muito dela, salvo a radiante efígie de Gandhi em bilhões de cédulas de rúpia, ou seja, do dinheiro indiano. Mas, quem quiser, pode, lá no volume 11 da coleção da Bíblia do século XXI, ver lá sobre a economia que a gente fala. Problemas identitários. Vamos partir para ele, que é o último ponto. Marx, porém, exagerou quando rejeitou a religião como mera subestrutura. A infraestrutura é a economia, tudo partia dali. Tudo, superestrutura vinha para cima, mas diante da economia. Você muda a economia, muda a superestrutura. Então, por isso que Marx, porém, exagerou quando rejeitou a religião, que é como mera subestrutura, que oculta poderosas forças tecnológicas e econômicas. Mesmo que o islamismo, o hinduísmo ou o cristianismo possam ser decorações coloridas numa estrutura econômica moderna, em termos identitários, as pessoas frequentemente se identificam com a descoração e as identidades das pessoas são uma força histórica crucial. O poder humano depende da cooperação das massas, e a cooperação das massas depende da criação de identidade de massas, e todas as identidades de massa são baseadas em narrativas ficcionais, de ficção, não em fatos científicos ou mesmo necessidades econômicas. No século XXI, a divisão dos humanos em judeus e muçulmanos, ou em russos e poloneses, ainda depende de mitos religiosos. As tentativas de nazistas e comunistas de determinar cientificamente identidades humanas de raça e de classe demonstraram ser
perigosa pseudociência. E desde então os cientistas têm sido relutantes em ajudar a definir quaisquer identidades naturais para seres humanos. Assim, no século XXI, as religiões não trazem chuva, não curam doenças, não constroem bomba, mas sim determinam quem somos e quem são eles. Quem devemos curar e quem devemos bombardear. Como antes observado em termos práticos, há surpreendentemente poucas diferenças entre o Irã xiita, a Arábia Saudita sunita e o Israel judaico. Todos são estados-nações burocráticos, todos seguem políticas mais ou menos capitalistas, todos vacinam as crianças contra a poliomielite e todos contam com químicos e físicos para fazer bomba. Não existe burocracia xiita, capitalismo sunita ou física judaica. Então, como fazer com que as pessoas se sintam únicas e sejam leais a uma tribo humana e hostis a outra? Para desenhar linhas firmes nas areias mutantes da humanidade, as religiões usam ritos, rituais e cerimônias. Xiitas, sunitas e judeus ortodoxos usam roupas diferentes, entoam preces diferentes e observam tabus diferentes. Essas distintas tradições religiosas muitas vezes enchem de beleza a vida diária e estimulam as pessoas a se comportar mais gentil e caritativamente. 5 vezes por dia, a voz melodiosa do muezim eleva-se acima do ruído dos bares, escritórios e fábricas, convocando os muçulmanos a uma pausa na agitação das tarefas mundanas para tentar se conectar a uma verdade eterna. Seus vizinhos hindus podem buscar o mesmo objetivo com a ajuda das pujas diárias e a recitação de mantras. Toda semana, na noite de sexta-feira, famílias judaicas sentam-se à mesa para uma refeição especial de alegria, agradecimento e união. 2 dias depois, na manhã de domingo, corais cristãos cantam o evangelho, trazendo a esperança à vida de milhões, ajudando a forjar laços comunitários de confiança e afeição. Outras tradições religiosas enchem o mundo de muita feiura e fazem pessoas serem mais e cruéis. Pouco há a dizer, por exemplo, em favor de uma religiosidade inspirada em misoginia ou discriminação de casta. Mas sejam belas ou feias, todas essas tradições religiosas unem certas pessoas enquanto as distinguem de seus vizinhos. Une e distingue dos seus vizinhos. Vistas de fora, as tradições religiosas que dividem as pessoas parecem ser insignificantes. E Freud ridicularizou a obsessão que pessoas têm quanto a essas questões que chamou de o narcisismo das pequenas diferenças. Mas na história e na política, pequenas diferenças podem ter consequências profundas. Assim, se por acaso você for gay ou lésbica, isso é literalmente uma questão de vida ou morte, quer você vive em Israel, no Irã ou na Arábia Saudita. Em Israel, a população LGBT usufrui da proteção da lei. Existe até mesmo rabinos que abençoariam o casamento entre 2 mulheres. Já no Irã, gays e lésbicas são sistematicamente perseguidos e às vezes até mesmo executados. Na Arábia Saudita, até 2018, uma lésbica não podia nem mesmo dirigir um carro, só pelo fato de ser mulher, independentemente de ser lésbica. Os kamikazes que eu falei um outro dia, kamikaze, né, se apoiam na combinação de uma tecnologia de ponta com uma doutrinação religiosa de ponta. Você faz aquilo por causa da tua identidade, o identitário. Conscientemente ou não, numerosos governos hoje seguem o exemplo japonês. Adotam os instrumentos e estruturas universais da modernidade enquanto se fundamentam em religiões tradicionais para preservar uma identidade nacional única. Por exemplo, o papel do Estado shintoísta no Japão é desempenhado em menor ou maior grau pelos cristãos ortodoxos na Rússia, pelo catolicismo na Polônia, pelos islamistas xiitas no Irã, pelo wahhabismo na Arábia Saudita e pelo judaísmo em Israel. Não importa quão arcaica uma religião possa parecer. Com um pouco de imaginação, reinterpretação, ela quase sempre pode se casar com as mais recentes engenhoca tecnológica e as mais sofisticadas instituições modernas. Daí que não importa como a tecnologia vai se desenvolver,
É de esperar que discussões sobre identidades e rituais religiosos continuarão a influenciar o uso de novas tecnologias e terão o poder de incendiar o mundo. Os mísseis nucleares e as bombas cibernéticas mais atualizados poderiam muito bem ser usados para resolver uma discussão doutrinária sobre textos medievais. Infelizmente, toda essa realidade faz com que as religiões tradicionais sejam parte do problema, não parte da solução. Religiões ainda têm muito poder político, na medida em que podem cimentar identidades nacionais e até mesmo desencadear a Terceira Guerra Mundial. Mas quando se trata de resolver os problemas globais do século XXI, parece que elas não têm muito a oferecer. Embora muitas religiões tradicionais adotem valores universais e reivindiquem validade cósmica, hoje são usados principalmente como criadas do nacionalismo moderno. Seja na Coreia do Norte, na Rússia, no Irã ou Israel. Assim elas fazem com que seja ainda mais difícil transcender as diferenças nacionais e encontrar uma solução global para as ameaças de guerra nuclear, colapso ecológico e disrupção tecnológica. Senhores, estamos numa encruzilhada. O gênero humano constitui agora uma única civilização. E problemas como guerra nuclear, colapso ecológico e disrupção tecnológica só podem ser resolvidos em nível global. Por outro lado, nacionalismo e religião ainda dividem nossa civilização em campos diferentes e às vezes hostis. Essa colisão entre problemas globais e identidades locais se manifesta na crise que agora assola o maior experimento multicultural no mundo, que é a Europa, que é a União Europeia. Erigida na promessa de valores liberais universais, a União Europeia está cambaleando à beira da desintegração devido às dificuldades de integração e imigração. Então, hoje, era sobre isso que nós queríamos falar, sobre a questão da religião. E amanhã nós vamos ver essa questão aí da imigração. Quer dizer, vamos ver em 2 vídeos, né? Mas aí estou disposto, então, a responder as perguntas que as pessoas têm para fazer. Né? Fique à vontade. Ninguém, todo mundo entrou. Todo mundo entrou, né? Cumprimentou, deu boa noite a alguns, mas não tem pergunta nenhuma concreta. Ninguém tem pergunta, né? Até agora não. Não sei se alguém... Pelo visto não. Dá um tempinho. Olhando aqui, vocês têm que dar um tempinho aí para ver o... Agora, então eu vou falando enquanto o pessoal dá chance para alguém se quiser perguntar alguma coisa. Não, parece que eu fui correr tudo, não tem ninguém. Nós vamos, depois da gente, nós já fizemos sobre o desafio em relação à tecnologia, começamos ontem sobre o desafio político, né? Vamos fazer em 4 encontros, já fizemos 2 com o de hoje, vamos fazer mais 2 depois. Depois eu entro nos desafios. Mas esse político de hoje você abordou religião, né? Mas é assim, é a questão do adjetivo, vamos falar assim. Político-religião. O político de ontem foi... O político de ontem... Ai meu Deus, deu branco agora. Sempre dá uns branquinhos. O político de amanhã é a questão da imigração. Imigração. O político de ontem... Não me lembro mais. Já faço tanta coisa que eu não me lembro. Hoje mesmo eu estava começando a preparar já as coisas a nível... Depois, quando sair desse político, né, o desafio político, nós vamos entrar em desafios assim, como terrorismo, guerra, né? Uma opção de coisas aí que até Deus vai ter que entrar, a questão de Deus, e o secularismo, a questão secular, que muitas vezes a pessoa às vezes entende muito limitado isso, né? Então, e depois nós vamos continuar fazendo outras coisas. Eu pretendo fazer ao todo mais de 20 encontros. Acho que nós já temos, se não me engano, nós temos 3, hoje, 2, 5. Nós temos 5 encontros. Acho que lá vai faltar uns 16 encontros. Se fizer um por dia, 16 dias. Fora isso, eu tenho um outro que eu escrevi aqui, mas eu estou aguardando, porque já está escrito há muito tempo, mas está com dificuldade.
sei se vocês veem aí, ó, os poderes rumo à missão do homem. Os poderes rumo à missão do homem. É isso aqui, ó. Aqui, pelo menos aqui deve ter, sei lá, vou chutar aqui uns 10 encontros aqui. Ou no fundo, sabe o que acontece, pessoal? Só para encerrar talvez, não ter mais perguntas, olha só, o negócio é o seguinte. Existem muitas coisas no mundo para serem faladas. E eu, graças a Deus, eu fui armazenando conhecimento a respeito. Porque eu sempre fui, desde criança, sempre fui muito... Eu tenho muito espírito de busca. Então, às vezes, eu fico tentado a dizer assim, não, deixa eu fazer um dia sim, um dia não, fazer uma vez por semana. Mas na minha idade, e o que eu sei, eu fico pensando assim, se eu morro, esse troço vai embora comigo? Entendeu como é que é? Tá rindo. É uma pena, quer dizer, a minha intenção é deixar as coisas para as pessoas. Eu vejo que às vezes tem pessoas que não querem mesmo. Eu vejo, por exemplo, uma boa parte daqueles africanos que estão lá, eles não querem realmente o que eu sei. Pode ser até que esteja errado, mas por que não querem saber o que eu sei? Né? Então mas tem alguns que já estão se aproximando, já querem saber, estão fazendo perguntas. O Cristiano colocou assim, de acordo com o ditado que política e religião não se discute, mediante que o senhor se baseia nos ensinamentos de Meixo Sama, ele e seus ensinamentos falou sobre algo ou é apenas um ditado? Negócio de política. Ser política e religião, até futebol também não se discute. Podia acrescentar mais coisas aí, né? Cor, pessoa diz. O negócio crucial é você tentar saber o que é determinante para você erigir as outras coisas. Por exemplo, eu quando era comunista, a coisa que era o sustentáculo, a base de tudo, para você erigia tudo a partir daí, tudo era formado, e quando você queria explicar alguma coisa desse todo, era em cima da economia. Era economia marxista, economia política até. Se a gente quisesse fazer, para você ter uma ideia, assim você falou, tem política e religião, religião política, você pode pegar o que seja o adjetivo. O substantivo é uma coisa. Então, mas a economia era o substantivo e a política era o adjetivo. Então, com a economia como base, você podia dizer por que a educação era assim, por que a política era assim. Você falava sobre todas as coisas, por que o homem acreditava em Deus, por quê? E vai por aí, tudo era explicado através da economia. A economia era a infraestrutura e as demais coisas eram a superestrutura. Então a religião era uma superestrutura, fazia parte de ser explicada pela economia. Eu vou falar simplesmente porque tem várias gente tentando explicar, botando o que é infraestrutura para a sua teoria, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar na messiânica, né? Porque é o que eu acredito que a messiânica é o que vai embasar as coisas para a construção da cidade da nova era. Aproveitando que você está falando isso, o Pedro Carlos Ramos Santos colocou: boa noite, qual a responsabilidade e posicionamento político do messiânico? Sim. Então reforça. Então você vê só, né? O messiânico, Mamerito, né? Aquele que está querendo chegar a ser um Deus, né? É aquele que tem essa ambição, que quer, vamos dizer assim, ajudar a construir realmente paraíso na Terra. Essa pessoa, o caminho é o seguinte. O Meixo Sama sempre falou, leia o mais possível meus ensinamentos. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz, a responsabilidade de sistematizar os meus ensinamentos é de vocês. Assim como Cristo ficou falando, fazendo um monte de coisa, os outros vai coletando e deu até foi 4 evangelhos. Tá certo? São Mateus, São Marcos, né? Lucas e João. Né?
na messiânica, por enquanto, entre aspas, a palavra, o único evangelho que tem é o meu. Que eu peguei os ensinamentos todo mês de samba. Quando eu tinha 50 livros de ensinamento, eu fiz a sistematização. Quando eu tive 150, eu fiz outra sistematização. Então, mas nunca disse que a sistematização seria a melhor de todas, não. Se faço outras com vários, eu sozinho, quer dizer, mas faço outras com vários especialistas de vários ramos, né? Posso fazer uma sistematização melhor, mas a que tem hoje é somente a minha. Então, o que eu tenho que falar? Que é a Bíblia do século XXI. Então, a ideia seria o seguinte: você lê todos os ensinamentos e depois só tem a minha para fazer a sistematização. E essa sistematização que eu fiz, ela tem 18 áreas de conhecimento. A política é uma delas. Agora, o que é que embasa isso tudo? O que embasa isso tudo não é a religião, é a ultra-religião. Só Messias pensou nisso, o Messias. Então, com essa ultra-religião, com esse conjunto todo, porque até eu começaria a ter que falar o que é isso. Mas assim, a grosso modo, você tem um nível que é de fundamentação, outro nível que é de salvação e outro nível que é de missão. No nível de fundamentação, você tem que conhecer sobre Deus, mundo, homem. É a base, né? Aquela base. Depois você pega Messias, religião, cultura. Essa é a base da fundamentação. Depois você parte para outra, que é da salvação, do nível, que você tem desde das colunas, que é o Jorei, a agricultura e o belo, e você tem a parte dos poderes, que é a política, economia e ideologia. Depois você vai para os fins, quer dizer, na missão, qual é o final disso tudo? Qual é a missão do homem? Então você entra desde o... Prosperidade, felicidade. Né? Desde a saúde, a prosperidade e a paz, que é isso. Você tem que ter isso para você ter o paraíso terrestre, é o fim de tudo. Né? E tem os fins mesmo, que é você fazendo isso tudo, você alcançar a felicidade, a cidade paradisíaca e o paraíso, enfim. Então, a gente tem que conhecer política, faz parte do poder, e faz parte daquele poder da Bíblia do século XXI, Meixo Sama trata sobre isso. Agora, eu não sei, eu não conheço você, eu só posso dizer o seguinte, aqui, é chato dizendo isso, mas é assim, por enquanto a nossa igreja está alienada. Nossa igreja está mais próxima, se você é messiânico, nossa igreja está mais próxima do que Marx disse, que a religião é o ópio do povo. A gente poderia fazer aqui a maconha, a cocaína, qualquer coisa semelhante. Então, a gente tem que chegar e se convencer, que é esse conjunto de 18 coisas, não é apenas religião. E a gente o que mais está fazendo é simplesmente religião. Religião cuida de encaminhamento, cuida de donativo, cuida dessas coisas todas, de culto. Mas isso é religião, é simplesmente devoção. A gente precisa partir para o ativismo que o Meixo Sama falou. É você pegar os ensinamentos e aplicar na vida prática. O Cristiano colocou assim: ministro, porque até agora a igreja nunca se posicionou de forma altruísta com a riqueza da sistematização feita pelo senhor. Até porque o senhor nunca pediu nada em troca, pelo contrário, sempre se disponibilizou como um amerreto. Acho que eu já fiz tanto... é aguardar o tempo certo. Né? Eu acho que é isso. Porque eu já fiz tanto oferecimento dos meus trabalhos, tá na hora. das minhas coisas. Mas Meixo nunca Sama ninguém já deu valor. diz isso, né? Mas o ponto-chave, se você quiser saber mesmo, amigo, é aquele de sempre. O Cristiano. O Cristiano é de sempre. É o poder, meu amigo. Você, quando cria uma instituição, são poderes de você subir dentro da instituição, aí você recebe mais dinheiro, você tem mais poder de mando, entendeu? Isso tudo é um problema enorme. E eu nunca trilhei para isso, eu nunca quis ser nada, eu simplesmente quero ser um servidor, um servo de Meixo Sama, entendeu? Então, sendo com a minha característica, então, para você ser um servo de Meixo Sama, você não pode ser um cara submisso. E para você crescer
numa instituição, muitas vezes você tem que ser subserviente. Aquele chefe que acredita que você não vai, porque ele se sente ameaçado, entendeu? Então ele quer toda a segurança do mundo. A segurança está em você ler os ensinamentos do Meixo Sama e aplicar. É isso que eu faço, praticar. Então, o que você vai esperar? Que alguém vai querer algum dia? Pode ser. Quantas coisas que eu me antecipei, eu estava certo, o pessoal está errado. Por exemplo, uma dessas era de Kyosho Sama. Agora eles estão vindo para o que eu já falei há muito tempo atrás, agora que eu faço. Eu não posso ficar, eu acho tudo bom. Está certo, quer dizer, é o preço que eu pago. Eu sei, procuro distribuir o que eu sei, porém, a força que eu tenho não é, eu não comando as coisas. Né? Esse é o problema. Tá bom? Então amanhã tem mais coisa? Não, o Pedro Carlos que está colocando grato, concordo com o senhor com o ativismo, e o Cristiano que colocou gratidão. Tá ótimo. Então, amanhã estaremos juntos de novo para falar sobre a imigração. Outro problema. Vai ser legal. Vai ser legal. Tá, eu dividi em dois, eu ia fazer só uma coisa, mas é que tem tanto assunto ali, vamos fazer em dois, tá bom? Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, tá bom?